Lição de número 14. A lição de número 14 fala sobre a Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? De quem é formada? Quem é o cabeça da Igreja de Cristo? No Credo Apostólico fala que nós cremos na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Por que o crente pertence à Igreja de Cristo? Porque o Espírito Santo, quando une o crente a Cristo, coloca no número dos que são de Cristo. Então nós entramos no elo, entre Deus e os homens. Nós fazemos então parte da igreja. O que é a Igreja de Cristo? É a assembleia, o número daqueles que pertencem a Cristo. Igreja não é o templo, não é a organização, não é a instituição, não é a forma de governo, não é um corpo de doutrinas. Todas essas coisas fazem parte do meio ali dos discípulos de Jesus. Nós somos o povo de Deus. A igreja, primeiro, é a assembleia dos que mantêm comunhão com Cristo através do Espírito Santo. A diferença entre a igreja e as outras instituições existentes no mundo é que ela tem um fim específico, diferente das demais assembleias. A igreja tem uma missão: ser testemunha de Cristo, para demonstrar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é a vanguarda de Deus na terra, seus representantes. Vamos ver atributos da Igreja de Cristo. Primeiro, santidade. Santo é aquilo que é separado para Deus ou para o culto a Deus. Santidade, no sentido geral, não é virtude moral ou retidão, mas uma relação do que é separado para Deus. Pela ação do Espírito Santo, a igreja se torna então santa, isto é, consagrada para cumprir sua missão. Outro aspecto da Igreja de Cristo, outro atributo, que ela tem uma catolicidade ou universalidade. Católica quer dizer universal. O Evangelho, diferente do judaísmo, é dirigido e oferecido a todos os homens para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, por isso, existe esse significado dela ser uma igreja católica ou uma igreja universal, Uma igreja que seja global, que alcance todas as pessoas de todos os lugares. Também é dito que ela tem a característica de apostolicidade, apostólica. Por quê? Porque todos os cristãos recebem essa missão de serem enviados, mandados para pregar. Ela veio a partir da doutrina dos apóstolos e segue o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles primeiros discípulos escolhidos para liderar a igreja, para fundamentar a igreja. E depois foram enviados para difundir a mensagem do Evangelho. Então nós damos continuidade ao chamado apostólico. Nós não temos hoje apóstolos, nós não temos representantes legítimos daqueles, Nós temos hoje representantes com outros nomes para a igreja, porque não tem o chamado específico de Jesus, O ensino de Jesus ficou ali 2 anos, 3 anos junto com os apóstolos ensinando, Nós temos líderes que pastoreiam, que cuidam da igreja, então nós colocamos outros nomes para liderança. Outra característica ou atributo da igreja é a unidade. A unidade é um atributo da igreja de Cristo, porque é o corpo de Cristo. A unidade é um dom do Espírito Santo. No mundo de hoje, o pecado tem levado homens a não dar o fiel testemunho dessa unidade. Apesar disso, o corpo de Cristo continua unido, mesmo na diversidade de denominações, na diversidade de formas de governo, na diversidade de formas de liturgia. Então nós temos costumes diferentes, mas eu sou um com aquele que crê no Senhor Jesus, que está numa igreja bíblica, numa igreja correta, segundo as marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? É o que nós veremos agora. São sinais que distinguem o que a igreja é e como ela é reconhecida. Os reformadores, os nossos líderes do passado, colocaram 3 marcas
né, costumavam colocar essas 3 marcas para reconhecer uma igreja verdadeira. Primeiro, a verdadeira pregação do Evangelho. Segundo, a administração dos sacramentos. Terceiro, fiel exercício da disciplina. São marcas importantes e chamam a atenção para a fidelidade da igreja e sua missão. Então, se uma igreja prega o Evangelho da maneira que a palavra de Deus diz, se ela administra os sacramentos de uma forma correta, segundo as Escrituras, se ela administra também a disciplina conforme a palavra do Senhor, então ela tem buscado o caminho da fidelidade a uma igreja verdadeira, né? Se ela tem se afastado de alguns pontos, nós temos que tomar cuidado, porque podem ser marcas de que é uma igreja que tem se desviado da verdade. Outras marcas que caracterizam a verdadeira igreja de Cristo, sem as quais não seria igreja de Cristo, é a presença do Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo, porque ele é o criador da igreja. A presença do Espírito Santo faz a diferença entre a igreja de Cristo e as organizações humanas. Existe essa ligação direta, né? Nós não somos apenas uma associação, uma organização, nós somos a manifestação do Espírito Santo que nos une e que nos leva adiante. Outra característica é a questão do amor. Sem a marca do amor, a igreja não seria a igreja de Cristo. João 13, 34, 36 fala isso. 1 João 4, 8, mostrando que Deus é amor, né? Então, a igreja de Cristo é o fruto do amor de Deus. Nós devemos manifestar o amor de Deus, senão as pessoas não vão ver que nós somos uma igreja verdadeira, o povo de Deus. E o serviço. Crente é servo de Cristo. E como cada crente é chamado para servir, a igreja de Cristo também é chamada para servir. Marcos 10, 43 a 44. Deus quer que a igreja de Cristo exista para servir. Testemunho. Outra marca, né, da igreja verdadeira. Testemunho no mundo. Atos 1:8 fala: ser-me-eis testemunhas. É o que Jesus diz aos discípulos. João 3:16 mostra que nós viemos testemunhar que Jesus veio, que Jesus morreu para salvar o pecador, que Jesus ele virá para buscar os seus, julgar os vivos e os mortos. Nós devemos testemunhar também que a vida eterna com Deus é para aqueles que aceitam a salvação. Nós devemos testemunhar que quem não aceitar o sacrifício de Cristo estará em perdição eterna. Então existem muitos argumentos, existem muitas coisas a falar aos homens a respeito da palavra do Senhor para nós. Pequeno questionário: quais a diferença principal entre a igreja e outras comunidades que há na Terra? Quais são os 4 atributos da igreja? O que significa santidade da igreja? Por que a igreja é universal? A igreja já tem unidade ou ainda precisa buscar unidade? Quem são os sucessores dos apóstolos? Quais foram as marcas que os apóstolos deram à igreja? Quais as marcas que o Novo Testamento dá à igreja? Quem é o criador e o mantenedor da igreja? Como a igreja pode ser reconhecida como igreja? Então, nós ficamos felizes de você querer ser incluído no povo de Deus, igreja do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, né? Se nós cremos e continuamos aqui na terra, o Senhor tem um propósito e o Senhor usará a sua igreja para reunir o seu povo e servir aqui na terra até o momento que o Senhor nos buscar. Que Deus nos abençoe. Até mais.